Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, está no ar a 45ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Bom, recentemente eu fiquei sabendo de um projeto maravilhoso através de um coordenador lá da Unifil, o Mário Secchi, do curso de Design Gráfico, sobre esse programa de saúde mental que a instituição criou. E eu achei incrível a iniciativa da Unifil em cuidar e acolher tão bem os seus colaboradores. E a gente sabe que a saúde mental é algo que está bastante em evidência nos últimos anos, né? E os dados sobre a saúde mental nas empresas do Brasil, elas indicam que muitos trabalhadores eles sofrem com esses transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão, o estresse. E a saúde mental, que é esse tema que a gente tem discutido cada vez mais na sociedade, né? Principalmente no Brasil, que é um país com maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo, gente. Olha que informação, né? Sendo que 9,3% da nossa população sofrem deste mal. E aí a Unifil teve essa ideia para contribuir e diminuir esses dados e criou esse programa fantástico que chama Unividas, que é um programa de psicologia integrativa que visa promover a saúde mental dos seus colaboradores. E esse programa ele tem o objetivo de trabalhar um pouco essa educação socioemocional. Então aborda muitas coisas e eu fiquei muito interessada em trazer essa informação, até porque tem muitos empresários que nos escutam, acompanham o nosso programa e tem informações muito importantes para você acompanhar esse programa de hoje e ver o quanto tem sido importante uma instituição que está fazendo a diferença na nossa cidade e trazendo mais saúde para os seus colaboradores. Então, fica por aqui, né? Eu quero aproveitar também e parabenizar a Unifil, em especial o reitor, Dr. Eliazar Ferreira, a Marinês Ferreira também, pela criação desse programa tão importante, esse cuidado com seus colaboradores. E ela não pôde comparecer hoje, mas disponibilizou 2 pessoas que estão à frente desse projeto incrível, que estão envolvidas e que elas vão explicar um pouquinho pra gente como que funciona, como que nasceu e como que está acontecendo isso dentro da Unifil. Então eu convidei a Analice Saruatari, que é professora da Unifil, bacharel em psicologia, teologia, MBA em coaching, especialista em saúde mental e psicologia psicanalítica. E também a Magali Rocco, que é formada em matemática, pós-graduada em educação matemática e mestre em educação. Há 8 anos ela acompanha o time da Unifil. Hoje ela é pró-reitora de extensão e assuntos comunitários, diretora dos cursos técnicos da Unifil e do programa Jovem Aprendiz. Então, sejam muito bem-vindas, Ana e Magali, e agradeço demais a disponibilidade que vocês me deram para falar um pouquinho sobre esse programa tão maravilhoso. Boa tarde, Cris. Uma alegria, né, Ana, estarmos aqui representando nossa instituição. Trago aqui para todos os seus ouvintes o abraço do nosso reitor, doutor Eliazar Ferreira, da coordenadora desse projeto Unividas, doutora Marinês Ferreira, e sempre é uma alegria mostrar um pouquinho para a comunidade do que tem ocorrido, né? O que tem acontecido dentro da instituição de ensino. E o Unividas é mais um destes projetos que muitas vezes a comunidade não tem acesso, então gostaria de parabenizar você por nos procurar, né, professora? De vir até nós, de querer saber um pouquinho do que está acontecendo lá na instituição, que já estamos propagando também, como você mesmo bem colocou, para a comunidade, para os empresários de Londrina. Então, uma alegria estar aqui e falar um pouquinho desse projeto. Que legal. Bom, eu queria até começar o programa fazendo uma pergunta para vocês, para que os ouvintes conheçam um pouco mais, né? Eu fiz só uma introdução da ideia, de como começou, mas eu queria que vocês explicassem melhor o que motivou a criação do Unividas. Bom, às vezes as pessoas não têm noção que dentro da academia, dentro da universidade, nós temos alguns serviços para a comunidade.
Então, quais serviços são estes? Nós temos uma clínica de psicologia, temos clínica de nutrição, clínica de fisioterapia, clínica de podologia, que são clínicas que os nossos alunos têm a prática, mas que nós realizamos serviços para a comunidade. Sim. E temos também dentro da instituição uma farmácia-escola, onde atendemos não só o nosso público interno, como a comunidade. E daí, nas reuniões, sempre durante as reuniões de colegiado, porque tudo é pensado em conjunto, todos os cursos de graduação têm um momento semanal que estão todos os cursos juntos, e numa destas reuniões, em conversa, foi levantado o número de atendimentos da clínica de psicologia e o grau altíssimo de pessoas que necessitam de medicamento. Nossa. O como isso aumentou. Você mesmo falou, sim. né? De como isso tem aumentado. E cruzou-se informação com a nossa clínica de farmácia. Nossa. Sobre a venda excessiva de medicamentos controlados. Quando isso foi muito latente nessa reunião, e daí os coordenadores começaram a mensurar o quanto nós temos também recebido pessoas descompensadas emocionalmente. Vou chamar desta forma, viu, professora? Pode chamar. Mas nossos alunos, nós estamos lá. Todo dia nós trabalhamos e conseguimos construir algo. Mas essas pessoas que vêm, de uma certa forma, nos visitar, que nós estamos prestando alguns serviços, né? A comunidade. E daí juntos, olha, vamos pensar em algo para atender essa demanda? Porque se está muito latente, chegando para a instituição de ensino, é algo que está acontecendo nas empresas, nas escolas também, de níveis fundamentais e médio, no comércio. Vamos pensar num projeto. E nós, a instituição de ensino, nós somos criadores. Né, de legados, de projetos, nós incubamos projetos, bons projetos. Então vamos criar um projeto. Sentou a doutora Marinesa, Analice, todo o time da farmácia e vários coordenadores, vamos criar um Unividas. Né? Depois de muita conversa, que depois a Ana comenta um pouquinho, chegamos no nome Unividas, vamos compor. Mas aí nós temos que compor o quê? De que forma? Então vamos fazer com os nossos funcionários? Né? Fizemos o piloto dentro da Unifil. Por quê? Porque nós não sabíamos qual seria a reação das pessoas, não sabíamos também qual o direcionamento tomar, mas sabíamos que tínhamos que pensar num projeto, Cris, integrativo, das diversas áreas, porque ali estava latente a necessidade de várias áreas. Eu estava falando da psicologia, eu estava falando da nutrição, né? O quanto temos pessoas descompensadas hoje, né? Compulsões alimentares. Eu estava falando de pessoas que não procuram hoje uma questão em relação à atividade física, o sedentarismo, né? Eu estava falando em pessoas descontroladas em consumo de remédios sem, né, que compram indiscriminadamente. Então, eu estava falando de várias situações. Então, reuniu-se vários colegiados e chegamos ao Unividas. Que legal. E detalhe, né, quando eu penso Unifil, as pessoas não sabem, mas qual é o legado da Unifil? Qual é a missão da Unifil? Dedicada à glória de Deus e a serviço da humanidade. Que lindo, né? Então, se nós temos esse legado, se nós temos essa missão, por que não responder à comunidade o que está latente? Estão gritando por isso. Então, vamos fazer algo para atender a comunidade. E foi assim que iniciou o Unividas. Que incrível. E quais são os principais objetivos desse projeto, Ana? Primeiro eu quero agradecer também o convite, né? Eu me senti muito honrada, né? A doutora Marinês confiou a nós, né? Me senti muito honrada de estar representando, né? Essa instituição que até falo, né? Que é a minha casa, né? A nossa casa. E é maravilhoso, né? Esse programa. Então, assim, os objetivos, né? Primeiro eu tenho que voltar um pouquinho, né? Complementando aqui o que a Magali disse, né? Porque a doutora Marinês, ela nos convocou, né? E eu, assim, prontamente, nessa convocação, não de maneira, né, incisiva, mas de maneira, assim, natural. Quando ela me apresentou a ideia que ela estava tendo, né, em relação a essas reuniões que já estavam acontecendo, né, até na semana acadêmica, no PEC também, né? Aí eu falei assim, não, eu quero integrar esse projeto, né? E é óbvio que começou, assim, ventilando quais
qual as principais demandas que estavam surgindo, né? Quais as necessidades. Então, eu mesmo tive eu pesquisei, né, para pensar como nós atenderíamos, né, esse público, já sabendo que o primeiro momento a gente faria ali um piloto para atender as necessidades ali, mas pensando realmente em colocar para a comunidade, que é algo que a Unifil já faz através de todas as clínicas que ali estão, né? Sim. Principalmente a de psicologia, que só para você ter uma ideia, Cris, eu não sei se você sabe, mas existe uma lista enorme de espera para atendimento psicológico na Unifil. Imagina. E a grande maioria deles já é indicação, que já estão sendo, né, médicos já encaminha para a Unifil, né? E várias outras questões, né? Mas o grande objetivo, quando a gente pensou nisso, foi como montar um programa, primeiro um projeto, né, que pudesse se tornar um programa que abarcasse toda essa questão, né, do todo, né? Sim. Como a Magali bem disse, né? Excesso de medicação, falta de uma atividade física, alimentação errada. Então, a gente foi pensando e nós comentamos o seguinte, ver o ser humano de forma integral, ou seja, lá atrás, né, o pai da medicina, Hipócrates, trabalhou com o quê? Uma medicina integrativa, uma medicina holística, olhar o ser humano como um todo. Aí depois começou a ver o quê? Essa fragmentação do ser humano, né? E aí nós pensamos justamente nisso. Olha, nós estamos numa instituição acadêmica. Estamos numa academia onde nós temos vários cursos. Por que não aproveitar isso, né, e trabalhar o todo de uma forma mais dinâmica? Lembrando bem, né, que como foi um piloto, né, então assim, foram várias reuniões, né, e a doutora Marinês me chamou para estar à frente com ela desse projeto, né, e alcançando esses objetivos de saúde integral. Né? E aí na psicologia a gente trabalha, né, com essa questão, né, de biopsicossocial, espiritual e ecológico. Né? E até eu quero ler aqui, né, uma das coisas que nós chegamos, né, num consenso, né, que traria, como é uma instituição cristã, né, nós, enfim, né, ela sempre fala isso e eu me serve como modelo e como exemplo, né? E ela trouxe um versículo que é o tema central, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, a alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque fecha, então, a questão, né, do olhar integral do ser humano, né? E aí, pensando nisso, os objetivos foi montar semana a semana, né? Para trabalhar todos esses aspectos do ser humano, né? Mente, vamos trabalhar mente, a psicologia ou também a espiritualidade, né? Vamos trabalhar corpo, por que não convocar, né, esses mestres maravilhosos, a educação física, né, a fisioterapia, né, e aí a nutrição, né, porque nós nos alimentamos, e aí casando tudo isso, né, com os objetivos, nós fomos colocando semana a semana, né, um tema específico para abarcar, né, essa questão da saúde integral do ser humano. Acho que resumidamente seria isso. Que lindo, né? Porque muitas vezes, Cris, as pessoas não veem a academia, a instituição de ensino, como um local que pode realizar bons projetos. Vou te dar um exemplo. Hoje nós conseguimos realizar projetos para atender uma demanda de indústrias, de comércio, porque nós somos a instituição que forma o profissional. Então, como bem colocou a professora Analice, lá nós temos pessoas que são validadas, não só por nós que as contratamos, mas pelo MEC. Nós somos uma instituição com uma maior nota no MEC. Né? Estamos entre as 6 melhores do país. Então, lá dentro nós temos o quê? Pessoas, mestres, doutores, pensantes, que podem seguir com projetos para ajudar o desenvolvimento do comércio, da indústria, né, de uma forma geral. Então, nós pensamos em pilotos dentro da instituição, mas com o objetivo de propagar isso
para fora, para a comunidade, para a sociedade, né? Então, essa sempre foi a preocupação. Hoje, por exemplo, nós temos tantas multinacionais aqui em Londrina, somos responsáveis por grandes treinamentos, inclusive do país todo, fazemos, né, via online, mas treinamentos que as pessoas trazem de demandas e nós formatamos segundo a necessidade e devolvemos. Por quê? Porque nós temos lá esse know-how de pessoas capacitadas, especializadas para poder devolver para a comunidade. E muitas vezes o comércio, a indústria não nos vê assim, né? É uma instituição de ensino, né? Educação. E como é importante, porque principalmente um pouco do que eu conheço da instituição, eu sei que é uma instituição que está, bom, enfim, sempre à frente. Do tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer também o Dr. Eliazar, já há muito tempo, né, o Reverendo Osni, então sou próxima deles e vi assim, projetos incríveis, né? Empreendedores, eles são né? Muito empreendedores. Muito à frente, nós mas falamos justamente muito isso. Por isso que trouxe, acontece, né, essa oportunidade de vocês falarem, porque acaba acontecendo tanta coisa dentro da instituição, mas que as pessoas fora não conseguem visualizar tudo isso. Então, hoje a oportunidade é para que a sociedade, né? Para que os nossos ouvintes e empresários também, né? Que estão nos ouvindo, possam conhecer um pouquinho melhor da instituição. Perfeito. E esse programa, ele está acontecendo agora, então, o Unividas. Como que funciona? Só para quem está nos ouvindo, que fica com essa curiosidade, né? Então, realmente é um projeto, né? Que virou um programa. Agora é um programa. Unividas, que a finalidade é enxergar esse colaborador como um todo. Como um todo. E assim, porque enquanto ser humano, nós temos muitas necessidades, né? E essas necessidades foi pensada no Unividas da seguinte maneira, né? Por exemplo, a nutrição, como você se alimenta, o movimento, né, físico e todas essas questões que eu falei, né? Mas eu não falei de todos os cursos, né? Mas nós tivemos, né, a colaboração, por exemplo, da nutrição, da físio, né, da educação física, do direito, da farmácia, da medicina, da psicologia. É que eu falo medicina porque não temos medicina lá, mas temos parceria com médicos também, né? Então, assim, para justamente pensar nesse propósito, né? E aí ver o ser humano como um todo mesmo. Exatamente. Porque a gente fala de saúde mental, mas são outros fatores que são importantes serem avaliados e trabalhados, desenvolvidos com aquela pessoa, porque senão você vai olhar só um problema individualizado e não vai tratar a base também, né, do problema. E olha que, né, professora, que interessante. Quando nós lançamos, e daí as empresas começaram a nos procurar, quero entender um pouquinho mais desse projeto. Só que daí o que nós fizemos? Algumas empresas já nos procuraram, nós levamos o projeto como um todo, e ao chegar na empresa, hoje o que está muito latente? Essa questão do convívio nas empresas. Então, hoje tem uma frase muito legal, né, que as pessoas falam assim, né? Você contrata pelo hard skills, que é a parte técnica, né? Que são as competências técnicas do indivíduo, as que são o que ele fez enquanto graduação, enquanto cursos técnicos, enquanto cursos de aprimoramento, e você demite pelos soft skills, que é o que? O comportamento, a comunicação, a habilidade interpessoal. Então, você não tem noção de quanto nós fomos assim, procurados nesse sentido, porque hoje uma dor das empresas é justamente esse, né? Você contrata, o cara tem habilidade, o funcionário chegou, você fez a entrevista, ele tem toda a habilidade técnica, só que a hora que você coloca ele pro dia a dia do trabalho, a história de vida que ele traz, o comportamento dele não consegue se encaixar no padrão da instituição. E daí ele acaba sendo demitido pelos soft skills, que é o comportamental. Então, hoje as empresas nos procuram, nós formatamos o Unividas, entregamos o Unividas. Só que, por exemplo, fechamos com o escritório, professora, nós não pretendemos ter esse módulo de nutrição, porque nós temos um programa de nutrição já instalado dentro aqui do nosso setor, então nós não precisamos. Então nós descartamos e aprimoramos segundo a necessidade. Olha que legal. Magali, eu vou pedir para você segurar um pouquinho
essa informação. Vamos para um breve intervalo e na volta gostaria que você explicasse um pouco melhor como essas empresas que têm interesse em fazer parceria, por exemplo, com esse programa. Perfeito. Já depois do nosso intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7. De volta no Mulheres na Paiquerê 91,7, eu, Cris Magaldes, estou aqui hoje com a Ana Alice e a Magali Rocco, da Unifil. Batemos um papo aí no primeiro bloco, falando um pouquinho sobre Unividas, que é um programa de saúde mental desenvolvido, né, por alguns colaboradores da Unifil, que trabalha essa questão da saúde mental, vendo, na verdade, o colaborador como um todo. E antes do nosso intervalo, a Magali estava explicando pra gente, né, alguns pontos, e vamos dar sequência no que você estava explicando. Como que é, então, Magali, essa... Hoje, se a empresa tem uma necessidade, tem essa dor, né, de funcionários que não estão se adaptando, né, ao local de trabalho, eu falo que hoje as pessoas estão doentes, né? Sim. Como está difícil, até a gente comenta muito na instituição que todo mundo usava a frase que pós-pandemia todos seriam melhores, mas o que nós temos recebido não é isso, né? Verdade. Pelo contrário, nós temos encontrado pessoas mais doentes. Sim. Pessoas que se internalizaram por alguma situação, pessoas fechadas, pessoas que não conseguem ouvir o não, pessoas que não conseguem ouvir. Sim. Eu sempre digo, Cris, quem convive muito comigo, eu sempre digo assim, que todo mundo é resultado de uma história. Sim. Boa ou ruim. É. E daí ela traz à tona, né? Exatamente. Essa realidade. E daí o Unividas, ele tem esse objetivo de avaliar esse cenário e construir algo melhor. Porque cada ser humano, ele tem a sua especificidade, ele as tem suas um dores. desafio diferente, né? Eu falo Sim. assim, dentro desse programa, olhar para essa pessoa de forma individualizada. Sim. Porque às vezes a minha necessidade é diferente Não da é. sua. Então, Isto. né, a forma de tratar também é diferente, né? Isso. Acho que é esse olhar também Isso. mais humanizado da instituição E para quando cada nós, e quando nós olhamos para a empresa, é esse olhar que nós queremos ter também. O projeto, ele vai olhar a pessoa como um todo, com esse olhar individualizado, englobando toda a necessidade. Agora, eu, professora Magali, quando eu visito uma empresa e quando a empresa coloca a sua situação, nós vamos adaptar o projeto segundo a sua necessidade. Eu estava dando um exemplo, né, no primeiro bloco, de que nós fomos para uma empresa onde ele não tinha necessidade de se tratar nada da questão alimentar, da nutrição, porque ele já tinha um programa. Sim. Então, a academia, ela consegue fazer isso. Nós temos essa autonomia de personalizar o projeto segundo a necessidade do cliente. Então, nós vamos personalizar todo esse projeto. Eu vou sentar com o gestor, né, da instituição, vou dizer, qual é a tua necessidade? Qual é a sua dor? Né? O que você precisa fazer para melhorar os relacionamentos no seu local de trabalho? Então, olha que interessante. Então, hoje nós temos projetos que eu vou atendê-lo tecnicamente, como eu dei o exemplo da tecnologia, mas eu também tenho o projeto agora Unividas, complementando os projetos da Unifil, que vai trabalhar essa questão de relacionamentos. Olha que bacana, bem interessante. E como a gente percebe, principalmente falando de saúde mental, acredito que até pela necessidade mesmo das empresas. A gente estava falando aí no intervalo sobre isso, o quanto as pessoas, as empresas têm uma certa dificuldade quando a gente coloca essas pessoas no ambiente de trabalho, às vezes com diferenças de idade, até culturas diferentes, religiões diferentes. E as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande em lidar, em também compreender o outro, e a gente percebe que os conflitos aumentaram muito, né? A intolerância entre as pessoas. É incrível como as pessoas hoje, elas têm uma certa dificuldade de entender o outro, ou entender a situação que aquela pessoa está passando. Eu acredito que tem um olhar também assim, não é, Ana, nesse projeto? Sim, com certeza. Na verdade, eu, assim, lembrando um pouquinho das nossas reuniões com a idealizadora, né, do projeto, do programa, que foi a doutora Marinês, uma das propostas iniciais, né, que eu trouxe, né, para ela, foi justamente pensar nessa falta, né, de
de tolerância que o indivíduo se encontra, né? É um nível de intolerância, um nível também que a gente fala, né, de falta de competência emocional, né? É o que você acabou de dizer, né? E aí eu trouxe para ela uma frase de um dos autores, né, dos teóricos que a gente usou, né, nesse projeto, que é do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Gosto demais. E uma das frases que eu também gosto demais, uma das frases que me chama a atenção, né, para esse programa, que foi o que eu trabalhei, né, junto com ela, foi de que nós, seres humanos, nós precisamos desenvolver inteligência emocional, mas a inteligência emocional não é algo que nasce com a gente. Nós precisamos do quê? De competências para desenvolver. Sim. E ele diz, né, que todo ser humano sofre de algo chamado analfabetismo emocional. Verdade. Né? Então, assim, essa frase marcou porque aí nós pensamos em trabalhar nas questões, né, de trabalhar desenvolvimento socioemocional, que é justamente ajudar essas pessoas no âmbito, né, eu falo assim, da psicologia integrativa, de ver o todo, né, a necessidade como um todo, mas ajudando a pessoa a desenvolver essas competências emocionais, porque sem relacionamento o ser humano não vive. Ele se relaciona na família nuclear, mas ele se relaciona no trabalho, na escola, porque somos seres relacionais. Sim, né? sim. Então, partindo desse pressuposto, o que acontece? Né? Nós vemos hoje, igual você estava falando, né, diversos níveis aí de gerações. Sim. E a gente sabe que com o advento da tecnologia, da evolução, trouxe assim, muitas diferenças, né, e na forma de também, e conflitos também, porque até me faz lembrar, né, da questão da neurociência, né, que está trabalhando muito firme em cima disso, em relação, né, de como agora, né, nós podemos enxergar essas questões, né, e trabalhar sobre isso, inclusive pensando na questão do próprio mesmo sistema nervoso ali, né? Então, assim, o que a gente percebe? Que essas diferenças, elas podem ser minimizadas, né? Através do quê? Dessas competências emocionais que podem ser perfeitamente trabalhadas e desenvolvidas. Então, o Unividas, ele trabalha com esse objetivo, né? De diminuir essas distâncias também em relação a essas gerações, né? Essas diferenças, e ir trabalhando no que é primordial, que é o que? As competências emocionais. Porque se eu desenvolvo uma competência emocional, eu consigo lidar mais comigo mesmo, né, que é uma das cinco pilares lá do Daniel Goleman, né? Se eu desenvolvo inteligência emocional, essa competência, eu consigo também olhar o outro de uma maneira diferente, né? Sim, sim. Então, isso é extremamente importante, até porque aí se uma pessoa, ela é mais, eu falo assim, se ela tem mais aptidão emocional, não sei se vocês concordam comigo, vai haver a diminuição do quê? Da procura por a solução rápida, que pode ser a medicação. Exatamente. Lembrando que eu não estou aqui falando que medicação não é necessária, mas cada caso, na psicologia a gente trabalha assim, cada caso, gente, é um caso. Exatamente. Por quê? Porque tem a história daquela pessoa e a gente trabalha justamente nisso, né? Nessa subjetividade do ser humano. Sim. Então, assim, por exemplo, uma pessoa feliz, ela produz qual hormônio, né? Ela vai produzir dopamina, né? Ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Que é considerado o hormônio do amor. Sim. E aí, o que acontece? Ela vai estar de bem com ela mesma. Sim. Aí, obviamente, qual o resultado disso? Uma vida mais saudável em todos os sentidos. E né? o programa, ele justamente traz esse olhar, porque as pessoas que estão doentes, elas não estão entendendo o porquê elas estão adoecendo. Então, eu acredito que principalmente numa instituição de ensino, imagina os professores que têm contatos, né, diariamente com os alunos. Então, eles também estão, né, recebendo esses alunos que estão ali presentes na sociedade, alunos de níveis diferentes também, né, mais jovens, um pouco mais velhos. E vocês perceberam também esse contato com os colaboradores, que eles também precisam de ter
digamos, inteligência emocional, esse desenvolvimento para saber lidar também com essas pessoas que estão doentes? Sim, com certeza, né? É por isso que a instituição, ela tem um programa para os nossos professores, nós chamamos do PEC, né? PEC. Programa de Educação Continuada, onde os nossos professores recebem esse embasamento. Quem que nós estamos recebendo hoje na nossa sala de aula? E qual que é a missão da instituição? É formar pessoas para a vida e preparar profissionais para atuar aonde? No mercado de trabalho. Só que nós temos essa consciência. Se você está preparando para o mercado de trabalho, eu estou recebendo, a gente brinca, né? Um diamante bruto que tem que ser lapidado. Sim, sim. Mas se está chegando para nós estas pessoas que já estão com algumas situações bem estabelecidas, né? De problemas de relacionamento, então nós também temos que preparar o nosso professor para tratar com essas demandas. Sim. Então, por isso que nós temos esses programas, né? Nesse caso o PEC, que é o Programa de Educação Continuada, onde nós preparamos os nossos professores para eles atuarem de uma forma correta, segura em sala de aula. E se você me permite, claro. é uma coisa interessante do Programa de Educação Continuada, que tem, né, é semestral e, por exemplo, eles veem, né, que eu acho bem bacana, é que os próprios professores, né, nas suas competências, nas suas expertises, são convidados para fazer o que a gente chama de troca de figurinha, né? Então, assim, por exemplo, eu já ministrei no PEC justamente para trabalhar, né, como que eu lido com um aluno que chega descompensado, né, em sala de aula. Então, eu já participei. E que com certeza tem acontecido com Sim, uma frequência muito grande, né? Crises de ansiedade, né, ataque de pânico, né? Fazer essa diferenciação. Então, a Unifil, né, ela está preocupada com essas questões. Tanto é que há, né, no PEC e em outros momentos, há sempre essa questão de promover algo que vai beneficiar justamente esse colaborador para pensar, não faz parte da minha competência. Sou professora, sei lá, de farmácia, não tem essa competência. Mas aí a psicologia vai lá e ajuda. E assim há essa troca, né, onde todos podem aprender e contribuir. Né? Sim. Porque não há preocupação só do desenvolvimento técnico. A nossa preocupação é com o desenvolvimento social, emocional desse aluno. Sim. Porque nós vamos entregá-lo para a comunidade. Então, como é que vamos entregá-lo? Ele tem que ser um agente na comunidade, um agente que foi transformado pela universidade e está sendo entregue de uma forma sadia para a comunidade. Para ele ser esse agente. Né? Ele vai disseminar o quê? Algo bom, porque ele aprendeu isso. Ele caminharam com ele durante, né, os cursos menores, aí 2 anos e meio, 3 anos, 5 anos. Então ele não vai ganhar só habilidade técnica, ele vai ganhar habilidade de desenvolvimento emocional. E é muito importante. A gente estava conversando. Eu recebo, né, também alunos na minha empresa para estagiar e a gente percebe realmente uma preocupação da instituição em todos os detalhes. Então, conversando com esses estagiários, a gente percebe o quanto eles estão vindo também um pouco mais preparados. Sim. Eu faço essa comparação porque também já, né, tive a oportunidade de ter estagiários de outras instituições. Então, a gente percebe uma qualidade, digamos assim, até pelo fato de quem está ali, né, que faz parte da instituição, pessoas como vocês, que tem todo esse respaldo de projetos internos que também capacitam esses professores, né, porque a capacitação primeiro tem que ser do professor, do coordenador, que vai lidar com esse aluno, que vai depois para o mercado de trabalho, né? Então eu acho muito importante e válido a gente colocar isso também, né, porque para que outras instituições também, né, tenham essa preocupação, e não só instituições de ensino, mas, né, eu acredito as empresas em geral, né, indústrias, empresas grandes que às vezes não conseguem ter esse olhar por conta, às vezes, até de volume de funcionários, né? Mas que bom que a gente pode ter programas como este, que sejam programas, né, até um modelo mesmo, um bom modelo de progredir e atender essas demandas, né? Sim. E dentro desse, para a gente explicar melhor para as pessoas entenderem, né? Existe alguma metodologia que vocês criaram
para esse programa? Como vocês chegaram nesse formato? Bom, eu sou professora, né? Então, metodologia é algo que a gente monta Vocês constantemente, estão muito acostumados, né? E aí foi pensado justamente isso, né? Para atender, né? Então, assim, por ser professora também e já palestrar nessa área, eu percebo, né, que não poderia ser um período muito longo, enfim, todas essas coisas a gente foi jogando ali e pensando numa metodologia que pudesse, né, atender essas demandas ali. Essas necessidades. Isso, né? Essas necessidades, né, das pessoas, porque foi primeiro um piloto, então foi com os próprios colaboradores que sentiram o desejo de participar, né? E foi bem interessante, porque aí nós pensamos semana a semana, nessa metodologia de uma vez por semana, de uma duração ali por volta de 1h30, entre algo teórico e prático, que é o que a Unifil trabalha muito, né? Isso, né? De como profissionalizar, né? Uma pessoa que está ali, né? Estudando. Então, assim, nós pensamos exatamente da mesma forma de trazer um conteúdo teórico, porque a gente também precisa entender como nós funcionamos, né? Vou trazer agora a área da psicologia, né? Se eu não sei como eu funciono, então eu também não sei como agir em determinadas situações, né? Então, o que nós pensamos? Pensamos assim, sempre trazer uma aula bem dinâmica e com atividades mesmo durante o percurso ali, né? Então, assim, essa foi a metodologia que nós montamos, né? Algo nesse sentido, dinâmico, para não cansar. Sim. E para que as pessoas pudessem realmente interagir e aprender, né? Sim. Na prática, que é o lema da Unifil, né? Sim. E assim, aí teve uma aceitação muito bacana, boa. Muito boa. Que interessante. Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta eu gostaria que você compartilhasse com a gente os resultados desse projeto. Perfeito. Ok? Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Esse é o último bloco desse bate-papo muito gostoso. Hoje com a Ana e a Magali da Unifil. Estamos falando sobre o projeto Unividas, que é um projeto que visa olhar esse colaborador, esse indivíduo como um todo, principalmente a saúde mental desses colaboradores, né? E a gente estava explicando um pouquinho mais sobre o projeto, como foi essa metodologia, como ele foi criado. E antes do intervalo, a Ana estava explicando, né, como foi que foi trabalhada essa metodologia e que vocês estão colhendo os frutos disso, né? Sim. Poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, agora fazendo um resumo de tudo que aconteceu, aí os resultados desse programa? Eu falo assim que foi para mim, né, primeiro como pessoa, como profissional de psicologia, né, foi um resultado, foi maravilhosa essa experiência, né, de estar à frente junto com a doutora Marinês, né, num programa que eu realmente apostei. E eu disse para os alunos ainda, eu falei assim, olha, eu vou sentir saudade, porque foi muito intenso. Também preciso dizer que foi muito intenso, uma vez por semana, né? Sim. E como nós trabalhamos exclusivamente com colaboradores e quem tomou a iniciativa de participar, né? Sim. Para esse piloto, então foi muito rico de ver as respostas, né? Ao final do programa, né? A gente sabe que vai chegando mais próximo do final do ano, as pessoas já estão cansadas, né? Mas, assim, nós nos deparamos com algo muito bacana, né? Porque quando eu anunciei, eu falei assim, gente, só falta mais 2 aulas. Aí foi, assim, unânime. Eu falei, não, mas já vai acabar, né? Porque acabou se tornando quase que um memezinho, ou sei lá o quê, como que a gente pode chamar isso? É sexta-feira. É dia de Unividas, então legal, pegou, né? Sexta-feira é dia de Unividas, o que nós teremos hoje, porque uma das coisas que eu trabalhei, que eu gosto de trabalhar, é o elemento surpresa. Então, eles nunca sabiam o que iria acontecer naquele dia, legal, né? Então, assim, óbvio que essa formatação, como a Magali disse,
pode ser de acordo com a escolha, né? Mas ali, como era um piloto, a gente pôde ter essa ousadia, né? Eu diria. E aí, no final, né? Que foi um fechamento maravilhoso, né? Eu fiquei assim maravilhada porque uma dessas pessoas que estavam participando, ela também é responsável pela questão da pesquisa, né, de satisfação da empresa, né, da instituição, né? E o Dr. Eleazar pediu que ela fizesse, né, uma pesquisa com os participantes para ver o que eles tinham achado em sugestão e, sim, que legal. E assim, a minha surpresa, assim, porque quando terminou eu fiquei com um gostinho de quero mais. Mas também curiosa para saber, né, se tinha atendido as expectativas, porque quando você está à frente de um programa desse, é piloto, você não sabe muito bem, né, ainda como que você vai... Como vai ser a aceitação, exatamente, é algo novo, né? Tudo muito novo, né? Mas, assim, eu fiquei muito feliz, porque quando a Fernanda, ela mandou para mim o resultado, assim, foi de maneira unânime, né, alcançou quase 100%. Olha, então, tava lá 95%, né, então os gráficos e assim, muitos elogios, né? Olha, aprendi muito sobre isso. Nossa, isso mudou minha vida. Quando vai ter mais? Nós vamos continuar? Para por aqui? Como vai ficar? Aproveitando a deixa, vocês vão continuar ou foi já algo está específico por um período? Não, vai continuar. Vai então. continuar. Nós estamos aqui com uma previsão, inclusive semana passada a doutora Marinês já me procurou. Ana, vamos começar em março, né? Então, em março já começa o nível, não é o nível 2, né? Mas é a segunda, o segundo episódio aí, ou como queiram chamar, né? De Unividas, né? Ele virou acontecer. Um projeto da instituição. Sim. Olha que interessante. Deu uma repercussão tão boa dentro da instituição que muitas pessoas nos procuram. Quando que vai começar a Unividas? Eu quero participar. Né? Porque de tudo que a Ana falou, eu penso que o principal, Cris, é assim... você reflete o que você está vivendo. Sim. Você reflete o que você é. Como eu disse, você é resultado de uma história. Sim. E quando o Unividas, ele proporcionou para você conhecer o que tem causado a dor, o que tem causado uma reação para com o outro, houve uma cura. Sim. E houve uma mudança de postura. Então as pessoas estão querendo, houve uma mudança de pensamento. E justamente, aproveitando esse gancho até para falar o que a Ana disse no primeiro bloco sobre a questão de medicamentos, não é que somos contra os medicamentos. Muito contrário. Mas se você não trata a sua dor, que pode ser várias coisas que você não consegue identificar, às vezes o remédio não vai ser a melhor solução. Vai ser efetivo e vai ser eterno. Você vai ficar tratando algo que você refém de um medicamento. De um medicamento momentâneo. Né? Com certeza. E que foi tema... Vou dar um spoiler. Que foi um dos temas que nós trouxemos na área da psicologia no Unividas, que é a questão, né, dessa unidade, né, mente e corpo, trazendo o aspecto das doenças psicossomáticas. Sim. Né? Sim. E aí foi muito bacana, porque as pessoas saíram de lá e me procuraram e falaram assim: prof, eu quero entender um pouco mais sobre isso. E eu preciso me conhecer. O que você disse, esse programa é aberto para, né, enfim, mulheres que trabalham também na área da saúde. Eu constantemente trago profissionais para a gente debater alguns temas sobre algumas doenças. E grande parte das doenças de fundo emocionais, né? Com certeza. Então, isso vem muito ao encontro daquilo que a gente está conversando. Por quê? Porque, basicamente, o estresse, a forma como a gente leva a nossa vida hoje... Sim. É importante as pessoas compreenderem, e principalmente, né, a gente está falando aí na sociedade, não só os nossos ouvintes, mas os empresários, de ter esse olhar mais humanizado, né, para, enfim, a sua empresa, o seu quadro de colaboradores, e entender que as pessoas, elas precisam ser vistas de uma forma realmente integral, né? Porque não dá para você olhar, né? Essa pessoa, ela tem um problema, não sabe lidar com o colega, mas às vezes tem outras coisas por trás, né? E vai desencadear uma doença, que pode ser uma doença, né? Sim. Quando
nós estávamos vindo para cá, nós até estávamos comentando, né? Como nós temos vivido nesses últimos tempos a falta do olhar com respeito para com o outro. Porque quando você olha para o outro com respeito, você consegue visualizar o que está acontecendo. Né? Quer dizer, a Cris está tendo esse comportamento. Opa, vamos sentar, vamos conversar, vamos avaliar o porquê que ela está tendo essa atitude. Né? Então, penso que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não estão preocupadas de olhar a pessoa com esse olhar de respeito, de carinho, de humanidade. Né? Então, a gente tem mais aquela coisa do amor mesmo, né? O afeto, a empatia, né? A gente precisa compreender melhor, né? O que o outro está vivendo. É muito o olhar do julgamento, da crítica. E é claro que nós, é natural, né? Nós somos assim, né? Mas a gente precisa trabalhar isso. E as instituições, as empresas precisam fomentar isso, né? E detalhe, né, Cris, né? Ana também pode aí me ajudar. Mas o quanto isso vai refletir? Hoje, quando sempre nós de pegamos, forma negativa. Porque hoje você pega em algumas instituições, conversando com uma diretora amiga de escola fundamental, ensino médio, Magali, eu não consigo mais lidar com a ausência de tantos professores ficando doentes, né? Principalmente rede pública, que às vezes não tem um apoio. O quanto temos professores que estão de atestado, e daí você vai ver todas, quase sem exceção, não é físico. É emocional, exatamente. Né? De não saber lidar com esse aluno. Nós estamos recebendo um aluno que ele está conectado 24 horas, né? Exato. Esse aluno elétrico, esse aluno que quer tudo rapidamente, porque ele está acostumado, né, no controle hoje. Passa tudo muito rápido, da forma como quer, tudo ele tem à mão, através do celular. Como lidar com essa geração? E a falta de respeito, né? Não tem mais aquela coisa do respeito, que é um professor que está dentro de uma sala de aula para passar um conhecimento. Eu vejo que é uma geração que se sente mais inteligente que os próprios pais, que os próprios professores. E é muito delicado quando a gente vê isso, né? Colocar essas pessoas todas juntas. Todas reunidas. E daí, como você colocou no início do programa, nós temos lá, ontem mesmo fui falar para uma turma do nosso curso técnico de enfermagem, eu tenho desde o aluno que está saindo do ensino médio, tá? 17 para 16, 17 para 18 anos, mas tem a senhora de 65, eu tenho uma senhora de 72, eu tenho pessoas de 50, 40. Então, olha as divergências que acontecem na sala de aula, porque cada um pensa de uma forma. E gerações como esse diferentes. professor que está dentro dessa sala de aula para lidar com essas pessoas de níveis diferentes, né? Comportamentos diferentes, gerações diferentes. Então, o nosso professor, falo que ainda bem, né, que os nossos gestores, aí o doutor Eleazar sempre teve uma visão muito tecnológica, muito empreendedora, muito à frente do seu tempo, no sentido de vamos capacitar os nossos profissionais para saber lidar com todas essas situações. E o Unividas não foi diferente disso, né, Ana? Não, e sabe uma coisa que vocês falaram que a gente precisa entender, né? Que essas novas gerações que estão vindo, que literalmente nos colocam no chinelo mesmo, porque eles se acham mais inteligentes, mas porque eles nasceram na era da informação também, né? Só que estudos, né? Isso da parte da psicologia também e da questão da saúde mental. Estudos hoje já comprovam, né? Várias patologias, quando a gente fala em patologia, né? Doenças mentais, né? Eu falo transtornos mentais mais graves, por conta dessa questão, por conta da falta, né, que a gente chama, né, de afetividade, a falta de aptidão emocional. Então, eles são muito imediatistas, não sabem lidar com limites, né? Lógico que a gente não pode generalizar. E a questão de frustrações também, né? Sim, exatamente. A que a gente chama de baixa resistência à frustração. Então, assim, nós estamos lidando hoje com essas gerações nesse nível, né? Então, assim, a gente vê muito. Por que parece que está todo mundo medicalizado? Por conta disso. Que é para dar conta de coisas que é da ordem de desenvolver o quê? Essas aptidões emocionais, que é o que o Daniel Goleman fala, né? Né? Então, assim, todas essas questões, nós estamos onde? Inseridos nela. Então, assim, é nós que vamos ter
que fazer a diferença, né? Sim. Então, o Unividas, ele vem com essa proposta, né? De integrar tudo isso, sabe? Integrar, né, o jovem, a criança, Sim. o jovem, o adulto, o velho, né? Porque dá perfeitamente para conviver, né? Harmoniosamente com todos, sim, né? sim. Estejam todos preparados para isso. Exatamente, mas como que a gente vai fazer isso? Desenvolvendo as nossas competências, né? Sim. Nós temos capacidade para isso, mas nós precisamos desenvolver, né? Esse é o objetivo, né? E, claro, é incrível que a instituição, né, principalmente Marinês, né, doutor Eleazar, que teve esse olhar para essa situação e trouxe isso e desenvolveu, lógico, com a colaboração de todos vocês, esse programa incrível. Mas é importante ressaltar, não precisa só de um programa. Não. Se a gente for avaliar, cada um de nós, hoje, onde você está inserido, seja na seu emprego, lá na sua, né, na sua empresa, na sua casa, no seu círculo de amizades, as pessoas que você se relaciona. O que a gente percebe é que cada vez mais as pessoas estão se fechando no seu mundo. Exatamente. Essa tecnologia, ela veio para nos ajudar em muitas coisas, mas ao mesmo tempo nos distanciar. E o ser humano, ele não foi criado para viver de forma individual. Né? Seres relacionais. Que é algo que vocês estão vivendo também, essa dificuldade. Sim. Né? É um dos pontos que eles trabalham também no programa. Né? Sim. Essa forma de interação, de mostrar para esse indivíduo que é necessário, porque a gente está num mundo cada vez mais volátil também, né? Enfim, a tecnologia, ela tem realmente trazido coisas incríveis pra gente, mas ela também tem nos distanciado, nos afastado dessas relações. Sim. Que é importante, porque senão o ser humano começa a adoecer mesmo, né? Sim, porque nós somos seres relacionais, né? Como eu disse anteriormente, nós somos seres relacionais. Ainda que a pessoa tenha, obviamente, né, dentro, né, do seu perfil psicológico, né, uma maior introspecção, nós sabemos, né, na psicologia, nós sabemos que é necessário essa relação com o outro, né? Porque para o seu próprio desenvolvimento, exatamente, né? Como um ser humano se desenvolve se ele não tiver um modelo, né? Onde estão os modelos? Através do primeiro núcleo familiar, né? Que começa ali e depois ele vai, a partir desse primeiro modelo, ele vai transpor isso, transferir para outras relações. E depois eu quero te convidar para a gente falar sobre isso. Perfeito. Porque como as questões, olha como que as questões são mais profundas do que a gente imagina. Como estão os núcleos familiares hoje? As famílias estão destruídas, então a gente percebe que a base familiar, ela já não existe mais em algum... Mas claro, lembra que eu comentei que todo mundo é resultado de uma história boa ou ruim, e daí traz isso, né, para a existência agora. Então são seres humanos que estão, né, estão aí no mercado de trabalho, são pessoas que viveram várias situações familiares, traumas, e ela vai para o mercado de trabalho. Trazendo toda essa carga. Com certeza. Você ia com certeza gostar muito, porque parece que você falou uma coisa que você puxou, que é uma das aulas que fala sobre a questão dos traumas, né? Sim, sim. Como a transmissão familiar, né, ela acontece, né? A psicologia vê como transgeracionalidade, que não é só uma doença que é transmitida, né? A transmissão psíquica também é passada, né? Exatamente. Então, olha só as coisas interessantes. Sim, e como isso, as consequências, né? Sim, isso gera consequências. E que é exatamente o que olhar lindo, incrível da instituição em criar esse programa. E eu acho mais incrível isso é de poder criar um programa e dar oportunidade para outras pessoas desenvolverem, né? Sim. Porque eu acho que o que falta também, né? Eu comentei há pouco sobre a questão do amor. E eu percebo o quanto a Unifil tem esse cuidado, né? Em poder transmitir o amor, né? O amor de Cristo, porque é uma instituição até, né, religiosa e tudo mais. Mas a gente precisa não viver só dentro da nossa bolha, só dentro do nosso contexto, porque nós vivemos em sociedade. E que incrível que a instituição está dando essa oportunidade para outras pessoas, né, outras empresas também aplicarem esse programa. E é o que a minha próxima pergunta para vocês. Se alguém estiver ouvindo, né, algum empresário que
queira conhecer um pouco mais esse programa, ele consegue aplicar esse programa para a sua empresa? O que ele precisa fazer? Só entrar em contato conosco, né? Nos procure na instituição, podem nos ligar, depois eu deixo aqui o telefone para que as pessoas que queiram, que tenham interesse, entrarem em contato conosco, nos acompanhar lá nas nossas redes sociais também, deixar um recadinho, vamos até a empresa, fazemos junto com o empresário, né? Todo esse levantamento, porque ele vai trazer as dores. Sim. Quando ele trouxer as suas dores, juntamente com a professora Ana, juntamente com a coordenação, nós vamos fazer esse mapeamento e devolver para ele. Em cima da tua necessidade, nós vamos atuar dessa forma. Nós devolvemos para a empresa um programa formatado. Nós chamamos muito isso de um programa in company, né? Segundo a sua necessidade, personalizado segundo a necessidade do cliente. Sim. Então, nos procure, vamos lá, vamos fazer uma avaliação e vamos devolver isso para estabelecer esse programa também nesses locais. Aí, empresas, indústrias. E precisa ser uma grande empresa? Não, ou pode de forma ser uma alguma. Empresa menor? Inclusive, tem empresas que já entraram em contato que eles querem atuar em algum setor da empresa. Magali, eu tenho dificuldade nesse setor, né? Nós visitamos atualmente um escritório que eles querem que estejamos atuando num determinado setor que tem 5 pessoas, que tem uma única pessoa que tem causado um transtorno e que isso tem motivado as pessoas a não quererem mais estar lá. Querem trabalhar home, não querem mais estar presentes no local porque não conseguem conviver com essa pessoa. Então, eles querem que estejamos aplicando o programa para 5 pessoas. Sim. Já tenho outra empresa, Magali, eu quero para todos os funcionários. E vamos conversar depois, viu, Magali? Porque tem vários clientes que precisam conhecer esse programa maravilhoso. Mas olha, você falou uma frase aí durante a nossa fala que é interessante. Nós estamos atuando como instituição de ensino. Como alguém que tem habilidade, né, professora? Podemos dizer assim, várias habilidades para aplicar esse programa de uma forma integral do ser humano, mas que todas as pessoas que estão nos ouvindo que faça pelo outro algo, que seja um aperto de mão, que seja um sorriso, que seja um bom dia, um boa tarde, um Deus te abençoe, estou aqui, né? Eu falo que nós podemos mudar o cenário de onde estamos. Se e às vezes por fazer um pouquinho, sua parte, às vezes o nosso pouco, que de repente as pessoas, eu escuto muito isso, ai Magali, mas eu não tenho essa habilidade, ai Magali, mas... não gente, cada um tem a sua habilidade. Hoje as pessoas necessitam de toque, necessitam de carinho, necessitam de um olhar de respeito, de empatia. Então que todos tenham essa sensibilidade de poder acolher alguém, seja pelo seu sorriso, seja pelo seu apoio, né, de ofertar uma carona, de ofertar uma conversa. Tem uma pesquisa, eu não sei se a Ana pode até me ajudar nisso, que pessoas que tentam suicídio, se ela tivesse 7 minutinhos, não sei se até menos, para conversar com alguém, ele não cometeria isso. Sim. Então, olhe bem, tem esse olhar de atenção, de carinho, de respeito, de humanidade para o próximo. Todos nós podemos fazer a diferença, não precisamos ser uma instituição de ensino. Nós somos muito organizados, temos todas as áreas, mas cada um pode fazer a sua diferença, né? Com certeza. Se cada um fizer a sua parte, um pouquinho todo dia, né? O mundo vai ser melhor. Claro. Com certeza. E estamos abertos, né? Eu quero que os teus ouvintes pensem assim, hoje na nossa empresa, na nossa comunidade, na nossa indústria, eu tenho uma dificuldade. Qual é? Traga para nós. Juntos, nós temos uma equipe, um time estruturado para pensar junto uma resposta para a sua necessidade. Seja ela hoje técnica ou emocional. Olha que legal. Sim, que bacana, né, gente? Bom, chegamos ao final do nosso programa. Que bate-papo gostoso. Bom, né? Com certeza. Vamos fazer um convite para vocês, para a gente conversar outras vezes. Também deixo aberto para outros projetos. Claro, eu sei que você, Magali, é obrigada. envolvida com tantos projetos na instituição. Também deixo aqui o convite para que você possa trazer um pouquinho mais também de outras coisas que a instituição está fazendo. Quero agradecer a presença e a disponibilidade de vocês em compartilhar esse projeto, esse programa, né? Agora que é tão lindo, tão maravilhoso, e também agradecer a Marinês por ter disponibilizado vocês, tá? E a gente vai chegar ao final. Quem quiser entrar em contato e quiser mais informações... Pode nos seguir pelas redes sociais. Sempre tudo que está acontecendo na Unifil, a rede social, ela acaba transmitindo isso, né? Unifil Londrina.
ou também no telefone 3375-7428, vai cair direto lá na minha sala, a gente responde rapidamente e vamos seguindo. Que as pessoas tenham também na Unifil a visão que lá temos clínica de psicologia, clínica de nutrição, clínica de podologia, fisioterapia, né, e tantas outras que podem atender a comunidade. Né? Sim, e de estética também. De estética, olha, clínica de estética. E as mulheres que estão ouvindo, com certeza. Sim. Gente, muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. E por esse bate-papo tão maravilhoso. Infelizmente, chegamos ao final. Mas, se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga Paiquerê 917 e o meu perfil Cris Magaldes com CH. Se você gostou desse programa, não se preocupe, se você quer compartilhar com alguém, fica também no nosso canal do YouTube, no Paiquerê 917. Essa foi a 45ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7 comigo, Cris Magaldes. Na sequência, você fica com o Cristiano Pereira no comando do Rádio Show. Obrigada pela sua audiência e eu te espero até o próximo sábado. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.